Olá! Sabe, desde aquele clique no botão de comprar até a caixa chegar na nossa porta, tem todo um universo acontecendo nos bastidores. Um processo super complexo chamado logística. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos decifrar juntos as peças-chave que fazem o comércio girar e, mais importante, ver como algo que muitos consideram só um custo, na verdade pode se transformar em pura eficiência e, claro, em clientes mais felizes. E a gente já começa com a pergunta que, na verdade, muda o jogo todo. É muito comum olhar para a logística e pensar, ok, isso é um custo que eu preciso ter, mas e se a gente virar essa chave? E se a gestão de transportes, de estoques, de pedidos for, na realidade, uma das armas mais poderosas para se destacar da concorrência? É exatamente por aí que a nossa análise vai seguir. Antes de mais nada, vamos alinhar os ponteiros. Logística não é só caminhão e galpão, viu? Ela é parte de um ecossistema bem maior, que é a cadeia de suprimentos. Entender aonde uma começa e a outra termina e como elas dependem uma da outra é o primeiro passo para uma gestão que realmente funciona. Para ficar fácil de entender, a gestão da cadeia de suprimentos é como se fosse o maestro de uma grande orquestra. Ela que coordena tudo, desde a compra da matéria-prima lá na ponta até a entrega do produto final. Mas a mágica mesmo, o que faz a música acontecer, é a colaboração. É ter fornecedores, fabricantes, distribuidores, todo mundo trabalhando em sintonia. Se essa harmonia falha, a coisa toda desafina. E essa nossa orquestra ela se divide em 4 grandes partes, ou movimentos. Primeiro, a logística de suprimento, que é quem traz os materiais para dentro. Depois, a logística industrial, que organiza todo o fluxo dentro da fábrica. Aí vem a distribuição física, que leva o produto prontinho para o mercado. E para fechar o ciclo, a gente tem a logística reversa, que cuida do caminho de volta. Já já a gente fala mais dela. Muito bem. Agora vamos mergulhar no coração da operação. Naquilo que a gente pode chamar de sala de máquinas. São as atividades primárias. Sabe por que elas têm esse nome? Porque é nelas que está a maior fatia dos custos, mas também é onde uma boa gestão causa o maior impacto positivo. E nessa sala de máquinas existem 3 pilares. Dominar essas 3 atividades é o que separa uma operação cara e que dá dor de cabeça de uma operação que gera lucro e clientes fiéis. É aqui, nesse trio, que a batalha pela eficiência é vencida ou perdida. E o interessante aqui é pensar que essas atividades criam valor de maneiras bem diferentes. O transporte, por exemplo, ele agrega o que chamamos de valor de lugar. Pensa num açaí colhido lá na Amazônia e vendido numa grande cidade do Sudeste. Foi o transporte que fez isso acontecer. Já o controle de estoques, ele agrega valor de tempo. Garante que aquele casaco de inverno esteja na vitrine antes da primeira frente fria chegar, e não depois. É a ciência de ter o produto certo, no lugar certo e, olha que crucial, na hora certa. Então, aqui estão os 3 grandes. Primeiro, o transporte. É o mais óbvio, né? E quase sempre o mais caro. Depois, o controle de estoques, que é aquela arte de ter produto suficiente para não perder venda, mas sem exagerar a ponto de empatar um monte de dinheiro. E por fim, o processamento de pedidos, que é tipo o sistema nervoso da operação. É o clique que dispara todo o processo de entrega. Quem domina essas 3 áreas tem a chave para uma operação enxuta e que funciona de verdade. Ok, mas a sala de máquinas não opera no vácuo, certo? Ela precisa de toda uma infraestrutura de apoio para funcionar na sua máxima potência. É aí que entram as atividades secundárias. Vamos entender como elas sustentam a operação toda. Essa imagem aqui mostra essa relação de um jeito perfeito. Lá no centro, no núcleo, estão as atividades primárias, consumindo a maior parte dos recursos. E em volta delas, essas atividades de apoio, como a armazenagem, a gestão da informação, elas são absolutamente cruciais para garantir que o motor principal funcione redondinho, sem falhas. E essas atividades de apoio são as engrenagens que fazem tudo girar. Vai desde a forma como se organiza um armazém até o jeito como a informação flui. E esse fluxo de informação é vital. É ele que avisa o sistema de estoque que um produto foi vendido online e que já precisa acionar a reposição na prateleira. Tudo conectado. Certo, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos ligar os pontos com o que realmente importa para qualquer negócio. Aquele equilíbrio delicado e, às vezes, bem tenso entre o custo total da operação e o nível de serviço que a gente oferece para o cliente final. E aqui temos o dilema clássico da logística. Pensa comigo. Estoque alto? Ótimo. Cliente satisfeito? Entrega imediata. Só que isso significa dinheiro parado na prateleira, custo de armazenagem nas alturas. Do outro lado, estoque baixo. Bom, economiza dinheiro, otimiza o capital, mas aí vem o risco de frustrar o cliente com um produto indisponível. A grande arte da logística moderna é justamente saber navegar nesse trade-off todos os dias. Então o ponto central é este. A jornada para ter um cliente satisfeito é uma linha reta,
que passa por aquelas atividades primárias que vimos. Um clique no site dispara o processamento do pedido, que mobiliza o estoque, que por sua vez chama o transporte para fazer a entrega. Uma falha em qualquer um desses passos compromete a experiência toda. E para uma primeira entrega, não tem segunda chance. Só que hoje em dia, a jornada do produto não acaba mais quando ele é entregue. No mundo que fala tanto de sustentabilidade e experiência do cliente, a gente precisa conversar sobre o que acontece depois. Então, vamos fechar o ciclo falando da logística reversa. De forma bem simples, é o caminho de volta. É a gestão inteligente de devoluções, reciclagem, reparos, descarte. É o processo de trazer produtos e embalagens de volta para a cadeia, seja para consertar, para reaproveitar alguma parte de valor, ou para garantir que o descarte seja feito do jeito certo, sem agredir o meio ambiente. E os motivos para fazer isso são super estratégicos. Pode ser para recapturar o valor de um produto que foi devolvido, para obedecer leis ambientais que estão cada vez mais rígidas, ou simplesmente para fortalecer a imagem da marca como uma empresa que se preocupa com o planeta. Hoje, ter uma estratégia de logística reversa bem desenhada é tão importante quanto a logística que leva o produto. E para a gente terminar, fica uma reflexão. De todas essas engrenagens que a gente viu, desde o transporte até o ciclo reverso, qual delas, no cenário de hoje, oferece a maior oportunidade de otimização? A resposta para essa pergunta não é só um exercício teórico, não. Ela pode ser a chave para a sobrevivência ao sucesso de um negócio.